dando sequência, né, ao nosso vídeo aqui, parte 2, né, como eu estava dizendo, né, por esse ato de desobediência, eles foram expulsos e vocês podem ver isso aí na apostila que eu vou postar aí, no link que eu vou postar, para que vocês possam ver aí verso 17 a 19 do capítulo 3 de Gênesis e verso 22 até o verso 24. Bom, e nós chegamos aqui no nosso quinto argumento. Quais as consequências da desobediência de Adão e Eva? Bom, primeiro a gente já acabou de ouvir que eles foram expulsos do paraíso. Mas vamos enumerar aqui algumas coisas que nós julgamos importantes no nosso dia a dia. Né? O pecado cometido por nossos primeiros pais trouxeram consequências terríveis. E uma coisa que é muito importante é que às vezes o pessoal fala, Eva foi enganada, né, pela serpente, mas Adão comeu porque quis, né? Então essa é uma coisa que a gente precisa fazer distinção. Todos os dois pecaram, um foi enganado, o outro comeu deliberadamente. Se Adão não tivesse comido, Deus ia dar um fim em Eva e ia dar a ele outra esposa, e se ele mantivesse a obediência, é o que eu acho, né? Mas o que aconteceu foi que um foi enganado e o outro comeu deliberadamente. A primeira consequência mais terrível de todas foi a morte, né? Deus havia dito ao homem, falou assim: Adão, se você comer dessa árvore, você certamente vai morrer. Porque o resultado da desobediência é a morte. E a morte referida aqui por Deus, ela tem 3 níveis. A primeira morte é a morte física. Todos nós morremos fisicamente. Em Gênesis 3, 19, Deus diz: tu és pó, e ao pó voltará. Em Hebreus 9, 27, também diz: ao homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. A outra morte é a morte espiritual, né? Que é o que? Uma separação de Deus aqui na terra. O homem está morto para Deus, né? Em Gênesis 3:8 fala exatamente isso, verso 22 e 24 de capítulo 3 de Gênesis, mas o texto clássico é Efésios capítulo 2, de 1 a 5, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é a morte espiritual. E a terceira morte é a morte eterna. Ou seja, que morte eterna é essa? Você não entrou no plano redentivo de Deus, você morreu fisicamente, morreu espiritualmente, e você morre eternamente o quê? Indo para o inferno. Indo para o inferno. Pra você ter uma ideia, Apocalipse, capítulo 21, só vou ler esse texto aqui, tem mais texto, mas você pode ler na apostila. Ele diz assim, Apocalipse 21, verso 8. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, morte eterna. Então, morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, o homem herdou a morte
através do seu pecado. Uma outra coisa que a gente percebe que o homem herdou foi a natureza pecaminosa e depravada. Ou seja, ao desobedecer a Deus, o homem se tornou um pecador, ou seja, um transgressor da vontade de Deus, da palavra de Deus. E logo cedo nós vemos que Adão ele procurou o quê? Verso 8 do capítulo 3, fugir da presença de Deus e não aceitou a responsabilidade do seu pecado. Ele diz, olha, a mulher que tu me deste, né? Ou seja, em outras palavras, Deus, tu és culpado do meu pecado, né? Ele rejeita a responsabilidade. Ele diz que Deus que é errado disso tudo. Ele passou a ter medo de Deus pelo sentimento de culpa. Ele diz lá no verso 10 do capítulo 3, ou do verso 10 do capítulo 3, ouvi a tua voz e porque estava nu tive medo e me escondi. Ele sabia que tinha feito uma besteira, né? Sua natureza pura e inocente foi manchada pelo pecado. Então nós temos a morte, nós temos a herança de uma natureza pecaminosa e depravada, e nós temos também a culpa diante de Deus. Seria um terceiro aspecto. O homem caiu num estado de culpa diante do Deus santo e justo. Ele tornou-se digno de sua ira, do seu castigo divino. Ou seja, ele se colocou numa posição de disciplina, ele perdeu todos os méritos, embora ainda conservasse alguns resquícios da imagem de Deus em seu ser, sobre ele pairava o peso da culpa. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, rapaz, eu sinto uma tristeza que eu não sei o que é. É isso. Mas eu não sei porque eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não sou. Há pessoas que sentem isso. E por mais que eu respeite os profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, essa culpa, ela só é retirada pelo sangue de Jesus. Não há outra maneira de ser retirada, não. Esse peso só sai quando ele se reencontra com o seu Salvador. Esse tipo de culpa é curado pela confissão do nome de Cristo, pelo sangue, pela purificação do sangue de Jesus, né? Mas há um quarto aspecto, que é o que nós chamamos de miséria e castigos, né? Por causa da sua obediência, o primeiro homem atraiu sobre si tudo que é de mal, né? Sobre sua descendência veio a miséria, o sofrimento, as desgraças temporais, ou seja, aqueles problemas que nos atingem por agora, Covid, febre amarela, câncer, tantas outras coisas, né? E isso é um castigo parcial, né? Porque existe o castigo eterno. Então, esse é um castigo que ainda vai piorar sobre essa raça perdida e condenada diante de Deus, né? Então, não há como fugir disso. Todos esses aspectos são consequências do pecado de Adão. Então, as consequências do pecado, eles se estendem a toda a sua descendência. Não é só a família de Adão. Não. Adão representa toda a raça humana. As consequências dos atos de Adão caíram sobre todos os seus filhos.
Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21, 1 Coríntios capítulo 15, verso 21, verso 22, nos diz que esse pecado, que nós chamamos de pecado original, ele já nasce com o homem hoje, ou seja, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa semelhante à de Adão. E nós também somos filhos da ira. Ou seja, trouxe sobre toda a natureza esse pecado. Então isso me fez culpado do erro de Adão. Repare que o homem, ele se colocou numa situação em que ele precisa urgentemente da graça de Deus, né? Cada um, Romanos capítulo 14, verso 12, dará contas de si a Deus. Você mesmo se tem tornado culpado diante de Deus por seus atos de desobediência. E além disso, você é parte dessa raça perdida, culpada, é filho de Adão, traz no sangue o vírus do pecado, conforme está em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Carecemos da graça de Deus. Então, essa é uma coisa que eu e você precisamos lembrar com certeza a cada minuto, a cada instante, né? E, claro, a providência de Deus trouxe Jesus Cristo para nós. Nós vamos continuar vendo isso, né? Dentro dessas obras da providência de Deus, que Deus é aquele que, de forma santa, sábia, poderosa, Ele preserva e governa as suas criaturas e todas as ações delas, né? E de que Ele providenciou um meio de salvação. Então, quer dizer, essa é uma coisa importante para nós. Nós vamos terminando por aqui essa parte da Confissão de Fé de Westminster, né? Infelizmente não estou conseguindo gravar o vídeo inteiro, porque o YouTube está me cortando, me dá um limite, né? Mas esse é um capítulo que nós estudamos aqui e trabalhamos sobre a queda e o castigo do homem, lição 5. Eu vou botar o link da apostila para você aí, para que você possa aproveitar, para que você possa guardar, né? E ir crescendo. Também não se esqueça de ler as perguntas e respostas do breve catecismo que eu estou colocando nessa apostila e alguns exercícios que você pode fazer também, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te edifique através do estudo de sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém.